Leitura bíblica de hoje, para a gente iniciarmos essa semana, iniciarmos com o pé direito, porque nossas vidas dependem da nossa busca diária quanto às coisas do Senhor. E nada como ir à igreja para buscarmos sabedoria, santificação, irmandade e principalmente buscar aquele que nos resgatou para nos dar uma vida nova. Tema de hoje, a alegria de estar na casa do Senhor. Certa vez, um homem parou de frequentar os cultos da igreja dizendo que poderia servir a Deus em casa. Um amigo foi visitá-lo em uma noite fria, sentaram-se perto da lareira sem dizer uma palavra. O visitante pegou uma brasa acesa e a colocou de lado, separando das outras. Em poucos minutos, a brasa se apagou. Então o homem entendeu: longe do fogo, o crente esfria. Então, assim também é aquele que se afasta da comunhão com os irmãos. Pouco a pouco, o calor espiritual, ele vai se apagando. Leitura de hoje, nós vamos começar com o Salmo 122, o versículo é o 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontraram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Ou seja, aqueles que buscam estar na casa do Senhor, eles vão ter a sua cidade ou a sua vida estabelecida. Estabelecida em nós? Não, de forma nenhuma. Estabelecidas em Cristo Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso alicerce. Ou seja, para sermos felizes, precisamos congregar e estar na casa do Senhor. Eu, como igreja de Cristo, que sou, não funciono sozinha. Cristo é o cabeça do corpo, ao qual os irmãos são os membros. Eu sou uma membra, assim como meu esposo e assim como cada um dos irmãos em Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo celestial que é Cristo Jesus, ao qual Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Logo, Cristo Jesus, quando nos compra como igreja, Ele estabelece o seu reino aqui nesse mundo. Vamos lá para Hebreus. Hebreus, o capítulo é o 10, nós vamos ler o versículo 25. Vamos começar do 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui, o autor de Hebreus, ele nos dá um conselho, uma dica. Naquela época, já existiam pessoas que queriam congregar fora do corpo. E fora do corpo, a brasa do Espírito se apaga, como na reflexão anterior, né? Então, longe do corpo, a gente fica apagado, a gente fica triste, entristecido, porque nós precisamos uns dos outros para, como ele diz aqui no início, considerarmos uns aos outros para nos incentivarmos, um incentiva o outro. Nós nos incentivamos mutuamente ao amor, quando amamos uns aos outros, a amar os outros de fora, a sermos fortalecidos uns pelos outros também, e as boas obras. Quando estamos juntos como corpo, nós somos incentivados a fazer as boas obras. E como eu vou confessar o meu pecado para o meu irmão se eu não tenho aonde congregar? Precisamos uns dos outros para confessarmos nossos pecados, para termos um direcionamento em nossas vidas.
Porque temos irmãos mais experientes na fé, temos irmãos mais maduros na fé. E esses irmãos mais maduros na fé, eles vão nos ajudar a sairmos do pecado, a andarmos na luz. Quantas vezes pedi conselhos a irmãos quando necessitava eu de ajuda e os irmãos me ajudaram com muito amor, com muita sabedoria. Eu tenho um irmão em Cristo chamado Marcos Aurélio. Ele era muito engraçado. Quando eu cheguei na igreja, eu queria servir porque eu sempre fui uma serva de Cristo. Então eu queria servir, eu estava empolgada, animada para ajudar, fazer a obra. E dentro da igreja de Cristo existe vamos dizer, uma ordem, vamos dizer como é que eu posso dizer a palavra correta? Tem um direcionamento, tem uma razão, né? Vamos dizer assim, um ponto focal. Então, eu ia fazer as coisas do meu jeito. Mais tarde, né, depois do culto, chegava o áudio de 3, 4 minutos. No primeiro, beleza, fiquei tranquila. Já no segundo, eu já ficava preocupada. Todas as vezes que acabava o culto, que eu recebia uma mensagem desse irmão, eu falava assim, amor, o que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado? Esse irmão, ele queria me ajudar a alcançar um ponto alto da minha espiritualidade. Ou seja, ele queria me ajudar nessa ordem que é a casa do Senhor. A casa do Senhor não é uma bagunça, como muitos pensam. Ah, tem hora para isso? Não, não tem hora para isso. Não. O culto ele é para ser feito de forma racional e decente. Tem uma ordem, ou seja, Cristo Jesus estabeleceu uma ordem para a igreja. É como se fosse um direcionamento, né? Então, eu estava recém-chegada, não sabia de nada. Ele chegava, Natália, o que você falou, o que você fez foi maravilhoso, você é uma irmã maravilhosa, uma irmã que ajuda na obra, que está sempre incentivando os irmãos, tem um amor muito grande, mas quando eu escutava esse mais, eu falava, ai meu Deus, um balde de água fria em cima de mim. Mas o diferencial é esse, são 2 pontos. O primeiro diferencial é o irmão que te ama, ele te corrige em amor, na palavra, trazendo as verdades do evangelho para te coordenar e ordenar a sua vida. Porque as coisas do Senhor não são brincadeira. São para serem levadas a sério e para serem feitas de forma coordenada. Não a modo Bangu, de qualquer jeito. E o outro ponto focal é a minha humildade de reconhecer que, sim, eu precisava me moldar de acordo com as Escrituras. E é isso. Cristo Jesus usa os nossos irmãos para nos ajudar, para nos corrigir. Se hoje eu tenho a fé solidificada e firme, agradeço a esses irmãos que se disponibilizaram a me corrigir e a falar comigo. Natália, aqui não está muito legal. Natália, aqui não está muito certo. Vamos ver o que as Escrituras falam? Muitas vezes os irmãos traziam para mim as verdades do Evangelho e me mostravam no Evangelho aquilo que era para ser seguido e aquilo que é para ser vivido. Verdades que são difíceis de serem digeridas, mas que ou você se amolda ao padrão das Escrituras, ou você vai viver dando murro em ponta de faca. Quando você dá murro em ponta de faca, o que acontece? A faca se quebra? Só se, dependendo da intensidade que você der o murro na ponta de faca, você até consegue envergar a faca. Mas quebrar precisa de uma força maior e precisa também de uma coisa muito resistente. Mas quando damos murro na ponta de faca, o que acontece? Nós é que saímos machucados.
Nós é que saímos cortados. Então, o evangelho ele é para ser vivido de forma correta. Devemos ter um culto racional ao Senhor. Nossas vidas devem ser utilizadas como culto racional. Como diz lá em Romanos capítulo 12, Paulo, quando ele fala que o nosso corpo deve ser oferecido como sacrifício vivo, como culto racional ao Senhor, é exatamente por isso. Para andarmos em conformidade com as Escrituras. E somente tendo irmãos capacitados e prontos para te corrigir é que vamos viver o extraordinário de Deus. Pensamos que somos felizes por fazer a nossa vontade, por viver do nosso jeito. Enganamos-nos a nós mesmos. Se não vivemos de acordo com o Evangelho, de acordo com o que a palavra nos diz, de acordo com o que as Escrituras nos falam, quão pobres somos de alma, de espírito e de pessoas. Devemos amoldar a nossa vida de acordo com o padrão das Escrituras. Não moldar as Escrituras de acordo com aquilo que a gente acha que é bom. Ou isso aqui eu vou usar. Não, isso aqui eu já não vou usar, não. Ah, Senhor, eu vou ter que cortar isso aqui da minha vida? Poxa, é tão difícil. Então, quando estamos no corpo, quando estamos com Cristo Jesus, alinhados no corpo, congregando, nós vamos vivenciar o extraordinário de Deus. Digo para vocês, não é fácil. Existem muitos irmãos, muitas irmãs que são complicados, mas a gente deve ajudá-los em amor, perdoá-los em amor, olhar para o erro do irmão e ajudá-lo. Se ele não quiser ajuda, aí, né? Jesus fala para os apóstolos em um determinado contexto, dizendo assim, ó, vá a tal cidade e pregue o evangelho a eles. Se eles não quiserem receber, bata até a poeira da sandália de vocês, que nem o pó daquela cidade vocês vão querer ter na vida de vocês. É mais ou menos isso. Depois busquem para aprender mais sobre esse contexto. Nossas vidas, elas têm que se moldar de acordo com o padrão das Escrituras. Se não estamos moldados de acordo com o padrão das Escrituras, é muito difícil sobreviver nesse mundo mau. O mundo realmente é mau e jaz o maligno. Mas, quando buscamos nos amoldar e moldar a nossa vida de acordo com o padrão bíblico, as coisas mudam de figura. Eu sempre costumo dizer o seguinte, nunca é sobre o outro. O evangelho é um relacionamento entre você e Deus. Nunca é sobre o outro. O outro ele não tem o poder de moldar e modificar o seu caráter. O outro ele não tem o poder de fazer absolutamente nada para que você se perca do seu propósito, do propósito de Deus. Apenas você mesmo, com as suas escolhas, com as suas renúncias, com os seus erros, com as suas falhas, mas se você tiver irmãos que estão dispostos a te ajudar e a você ter também a hombridade de reconhecer que aquilo que o irmão está te falando é para o seu bem, é para o seu progresso, as coisas vão ficar bem diferentes para você. Você vai ver que as coisas vão modificar. A sua ótica vai ser completamente diferente. Agradeço por ter irmãos que olham para mim e me corrigem. No meio corporativo a gente fala que dá o feedback, né? O feedback ele serve para corrigir a rota. Não é para te entristecer ou para te deixar para baixo, ou para acabar com as suas expectativas mediante aquilo que as escrituras dizem ou não. O feedback ele serve exclusivamente para corrigir a sua rota. Se você está indo para uma rota que não vai ser boa, que não condiz com as escrituras, o que vai acontecer?
Quando o irmão chega para você e faz um feedback com você e te fala, ó, minha irmã, tá acontecendo isso, isso e isso, ó, meu irmão, tá acontecendo isso, isso e isso, não vai por esse caminho. Você vai olhar as escrituras, vai ver se o irmão está falando realmente está certo e vai corrigir a rota. Uma rota que talvez te levaria à perdição, a sair do caminho do Senhor, você corrige a sua rota e volta para os seios e para a vontade das escrituras. Feedback não serve para te desmotivar ou te atrapalhar em sua caminhada. Os feedbacks funcionam para corrigir a nossa rota. Quando estamos numa rota diferente daquela que é a vontade de Deus, devemos ter irmãos capacitados, experientes, com uma idade já avançada, para estar nos corrigindo. E com tempo de casa, com tempo de evangelho. Não é aquilo que eu aprendo, não é aquilo que eu sei da vida, mas é aquilo que as escrituras me mostram que é o correto para mim. E eu também tenho que ter a humildade de olhar para a minha vida e dizer, realmente, aqui eu estou errando. É lapada em cima de lapada. Hoje, Beto Carreiro tá aqui, ó, só no chicote. Tá só no chicote. Vamos lá para 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo é o 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Somos membros separados, mas buscando um propósito único, que é agradar ao nosso Deus. Cristo Jesus nos comprou como igreja com o seu sangue, e a Ele devemos prestar culto. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Se você hoje tem um amigo que te convida para estar com Cristo, para ir para a igreja, dê graças a Deus por ele. Ore por ele. Interceda por ele em oração. Porque hoje em dia, as pessoas só querem levar umas às outras ao abismo. A amizade para te levar ao fundo do poço tá cheia. Agora, a amizade para te levar de arrasta para cima são poucas. Confie no Senhor. Busque entender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, como diz lá em Romanos capítulo 12. Quando o salmista declara, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, ele expressa uma alegria genuína em estar na presença de Deus, junto ao seu povo. Congregarmos não é apenas um costume, é parte essencial da vida cristã. Na comunhão, somos fortalecidos, encorajados, edificados, curados. É na igreja que aprendemos a exercer nossos dons, a servir uns aos outros e a crescer espiritualmente. Estar ligado ao corpo é sentir-se vivo e útil, pois cada parte tem a sua função. Um crente isolado perde o ânimo, a visão e a força. Mas quando está conectado, ele experimenta o poder da unidade e o amor de Cristo em ações. Aplicações para a nossa vida? Vivemos em tempos em que muitos preferem acompanhar cultos online ou dizem amar a Deus, mas não veem necessidade de estar com os irmãos. Porém, a palavra é clara, a fé cresce na comunhão. A igreja é um lugar de refúgio, aprendizado e cura. Congregar não é apenas ir a um templo, mas viver como parte de uma família espiritual. Quando nos reunimos, o Espírito Santo se manifesta no meio de nós, trazendo alegria,
direção e força para continuarmos firmes. Seja qual for o motivo que tenha te afastado, volte à casa do Senhor com alegria. Há um lugar no corpo de Cristo que só você pode ocupar. Busque estar com Deus, busque estar com Cristo Jesus, busque fazer parte do corpo. O corpo vai ter total amor para te receber. Vamos dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o teu amor é maior e as tuas misericórdias, Pai, são infinitas. Hoje estou aqui, Pai, me preparando para ir ao culto. Domingo, alegre por estar indo para a tua casa, servir ao Senhor, estar em comunhão com meus irmãos, buscar sabedoria para vencer a esse mundo. Pai, coloque pessoas no meu caminho que me ajudem cada vez mais a alcançarmos a tua glória, a estarmos contigo cada vez mais, Senhor. Coloque, Pai, pessoas no nosso caminho que vão edificar e aumentar a nossa fé, Paizinho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores para ti. Quando estivermos unidos no corpo, Senhor, que possamos, Pai, servir com alegria ao Senhor. Estarmos com o Senhor naquele grande dia, quando o Senhor voltar, ter a sua igreja pura, santa e imaculada, pronta para ser levada junto a ti aos céus. Pai, aguardo ansiosamente a nova Jerusalém e digo, Maranata, ora vem Jesus. Pai, ajuda-nos a nos mantermos fiéis na congregação. Ajuda-nos, Pai, a nos mantermos fiéis no corpo, a mantermos unidos no corpo, Senhor. Porque sabemos, Pai, que o dia a dia nos enfraquece, mas a tua palavra, o ânimo dos irmãos é o que nos fortalece, é o que nos ajuda, Pai. Que possamos, Senhor, estar ligados ao corpo do Senhor, ao corpo de Cristo, para juntos podermos subir e estarmos contigo em felicidade, em amor e na comunhão perfeita, que é quando o Senhor vai vir nos resgatar e vamos estar juntos. Pai, que eu seja uma igreja preparada para ser levada junto com o Senhor, não para ficar. Quero subir, quero estar contigo, Senhor. Nunca foi sobre o outro, sempre foi um relacionamento entre eu e o Senhor. Fortalece, Pai, o nosso relacionamento, o nosso elo, a nossa misericórdia, a tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Perdoe-nos e ajude-nos. É o que hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.